O que é direito penal econômico? Você sabe o que isso significa? É só um rótulo para conferir sofisticação ou existe um trabalho específico por trás dessa nomenclatura? Eu sou João Pedro Drummond, sócio do DNA Penal, e esse é o primeiro episódio da série Direito Penal Econômico na Prática. Vamos juntos desmistificar, entender no que consiste esse tipo de trabalho e entender o dia a dia de uma advocacia especializada nesse tema. É muito comum que escritórios de advocacia, advogados, até mesmo instituições de ensino utilizem o rótulo, a nomenclatura Direito Penal Econômico para se referir aos seus serviços, a uma especialização. Esse nome ele não está escrito em lugar nenhum da lei, da legislação, da Constituição. É uma construção prática que nós precisamos entender de onde surgiu e o que significa de fato. Esse rótulo ele deveria denotar, deveria significar, na prática, um encontro da justiça penal, seja do ponto de vista da acusação, de quem julga, ou, do nosso caso aqui, da advocacia. O encontro aqui do nosso caso da advocacia criminal com atividades econômicas das mais variadas. Os exemplos, eles são infinitos. Podemos começar ilustrando com o conhecido direito penal tributário, uma atuação voltada a casos envolvendo sonegação fiscal, apropriação indébita de tributos, situações envolvendo delitos contra o sistema financeiro nacional, a conhecida evasão de divisas, gestão fraudulenta, gestão temerária de instituições financeiras, os chamados também delitos, crimes licitatórios, né? Então, seriam práticas ali num contexto de contratação com o poder público, exigências, dispensas indevidas de licitação, frustração ao caráter competitivo de um certame. Eu colocaria também uma boa ilustração dos delitos ambientais, porque envolvem situações com espectro criminal que surgem de empresas cuja operação traz um risco ambiental, uma questão que envolve a poluição de um ecossistema, um descarte de resíduos, a operação de minérios, enfim, agropecuária. Tem inúmeras situações que podem estar dentro desse espectro do direito penal econômico. E o que nós não podemos nunca perder de vista é que uma defesa, um trabalho jurídico, nesse cenário, ele passa pela necessária compreensão profunda do contexto em que essa atividade, em que essa empresa está inserida. Isso é fundamental e inegociável. A pergunta que vai surgir, claro, o advogado ele precisa saber tudo, né, de todas as atividades, segmentos econômicos dos mais variados? Sim e não. Nós precisamos entender o que eu considero os 4 pilares de uma atuação correta, séria e efetiva em direito penal econômico. Primeiro, já na linha do que foi dito, um estudo prático daquele caso, totalmente profundo, detalhado e cobrindo tudo o que envolve aquela atividade do ponto de vista legal, regulatório, se aquela atividade está sujeita ao controle de algum tipo de agência e essa agência emite normativas específicas sobre aquele tema, seja algum ministério, alguma agência reguladora, o Banco Central, a CVM, enfim, tudo o que tiver regulado em relação àquela atividade. O segundo ponto, que enriquece o primeiro, o advogado, o criminalista nesse caso, ele deve estar cercado de bons parceiros, de bons tributaristas, de bons ambientalistas, advogados técnicos com um viés de outra área do direito que tangencia aqui o direito penal, né? Que vai complementar uma defesa penal. É muito comum em casos de crimes tributários uma interface muito rica com um advogado tributarista para que possamos entender a origem daquela autuação, qual era o indício verificado de fraude pelo auditor, por que aquilo deve ou não configurar uma fraude, existia algum tipo de parecer jurídico ou tese fiscal da época que validava aquela operação. Isso tudo precisa estar muito bem compreendido. Terceiro pilar, o advogado ele precisa entender de negócios para representar empresas ou pessoas que exerçam negócios, pessoas que exercem atividades econômicas. O advogado precisa estar antenado, atualizado
do cenário macroeconômico, do cenário político e principalmente do cenário em que aquela empresa, aquele contexto está inserido. Então, das regulações, atualizações, das questões geopolíticas também, o advogado precisa estar bem informado de tudo isso. Precisa entender a linguagem e o dia a dia do seu cliente. Isso é inegociável. E o quarto pilar dessa advocacia é uma escuta e uma interface constante com o cliente. O cliente é o principal conhecedor do seu negócio, da sua atividade, do seu segmento. Então é muito importante ter um diálogo aberto e uma troca constante com o cliente. Eu considero esses os 4 pilares essenciais para uma boa advocacia de direito penal econômico, uma advocacia técnica, segura e efetiva. Sem esses pilares, até mesmo um bom advogado criminalista pode falhar num caso de direito penal econômico. É uma advocacia, sim, específica, técnica e que exige preparo, exige experiência e nós falamos isso aqui com muita segurança. Temos aqui passagens por operações das mais complexas, em bancas de grande renome, advocacia exercida durante a Operação Lava Jato, rompimento das barragens, e temos a expertise necessária para entender e passar isso para você, espectador, o que deve ser feito e o que deve se buscar numa defesa de direito penal econômico. Esse é apenas o primeiro episódio da nossa série, vamos entender com mais detalhes, trazendo casos concretos, situações reais do dia a dia, para que possamos entender de fato o que isso significa e você, espectador, tenha uma compreensão melhor desse cenário jurídico. Nos acompanhe, nos siga aqui no canal, seguiremos postando mais conteúdos pedagógicos aqui do direito para vocês entenderem o nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.